Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, e especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, a gente vai bater um papinho sobre psicopatia. Na verdade, hoje o assunto seria outro, mas eu recebi um comunicado aqui, um e-mail de uma pessoa que realmente fez um questionamento sobre a psicopatia em comparação a um assunto de um outro episódio que a gente falou. E aí eu resolvi abrir um espaço e gravar um novo episódio para já inserir nessa semana, atendendo ao questionamento da ouvinte de forma mais rápida, né, para que ela não tenha que esperar tanto assim pela resposta. E aí no próximo a gente segue normalmente com a programação dos assuntos. Mas eu resolvi inserir também porque, além da questão ser muito pertinente e ligada a algo que já foi dito, penso que vai esclarecer ainda mais algumas pessoas, também um assunto que, além dessa relação com que eu já falei, traz uma questão bem interessante para ser entendida e para ser conversada aqui nesse podcast. Eu estou falando de uma questão da ouvinte Elizabeth Lara Condé, que ela é de Belo Horizonte, Minas Gerais, grande Belo Horizonte, e que mandou uma pergunta, né? Ela fala que ouve sempre o podcast, atenta, ouve novamente, que compartilha. Eu agradeço porque realmente projetos como esse eles só vão à frente porque tem as pessoas para ouvi-los e para prestigiar, né? Então, se a gente perde audiência, a gente não consegue manter um nível de audiência, é um projeto que é fadado a ser encerrado. Então, aqueles que gostam, né, que acham que o projeto deva continuar, eu faria esse pedido, né, que compartilhe com seus amigos, nos seus grupos, incentive as pessoas a ouvir, porque além de terem um conhecimento comprovado, um conhecimento de verdade, né, que não é fake news, além disso, vai estar garantindo, nos ajudando a manter o projeto cada vez mais, assim como faz a Elizabeth, que eu agradeço bastante pelas palavras. Mas vamos à pergunta dela, né? Eu não vou ler o e-mail todo, eu vou ler só a questão que ela coloca. Ela fala que o tema sobre a empatia levou ela a pensar sobre a psicopatia. Ela diz que a psiquiatria nos ensina que a psicopata seria uma incapacidade total de empatia, né? Que a psicopatia seria uma capacidade total de empatia. Os indivíduos psicopatas teriam um transtorno de personalidade que poderia variar em graus, e o serial killer seria o exemplo clássico de grau máximo da falta de empatia. Aí a pergunta dela é a seguinte: a neurociência e a psiquiatria caminham juntas nessa análise da psicopatia? Se não, em que se divergem? Realmente é uma questão muito interessante. Mas eu vou aproveitar aqui, complementando isso que eu li da pergunta dela, vou ler aqui para vocês o que consta na internet, se você entrar aí no Wikipedia ou em alguma outra enciclopédia, né? Lógico, os termos mudam, mas a definição mais ou menos clássica de psicopata, né, é mais ou menos a seguinte: é a designação atribuída a um indivíduo com um padrão comportamental e ou traço de personalidade, caracterizada em parte por um comportamento antissocial, diminuição da capacidade de empatia ou remorso e baixo controle comportamental, ou, por outro, pela presença de uma atitude de dominância desmedida. Bom, isso eu li um resumo de uma definição do que é uma pessoa psicopata, e também li a pergunta colocada pela nossa ouvinte. Então, veja bem, não é que há uma divergência, tá, entre as duas áreas. Eu não posso dizer que elas divergem, né, que a psiquiatria vai numa direção e a neurociência vai em outra. Não, de forma alguma. Mas eu diria que uma área detalha um pouco mais o problema. Tá? Por quê? A psiquiatria
ela trabalha com terapias, né, e com análises comportamentais feitas com base em estudos de comportamento. Já primordialmente, tá? Já as neurociências são multidisciplinares e têm uma visão mais ampla sobre os problemas. E aí entram questões tecnológicas, né, que fornecem ferramentas para que se possa analisar de fato o que acontece no cérebro, e análises até laboratoriais, assim como análises de campo e estudos de caso e de comportamento. Então é uma área onde se estuda de uma forma mais ampla e não apenas com base em teorias e comportamentos. E aí a gente chega a um grau de detalhamento que nos dá talvez uma explicação um pouco mais profunda, um pouco mais detalhada do que outras áreas que se focam em uma visão sobre o problema. E com isso eu estou querendo dizer o seguinte, como ela mesmo cita, né, a psiquiatria predominantemente, ela acredita que o indivíduo psicopata, ele realmente é um indivíduo que tem uma dificuldade ou um problema para sentir empatia pelas pessoas. E com isso ele as maltrata, ele cria problema para essas pessoas, ele não tem um freio que o impeça de prejudicar essas pessoas, chegando até o serial killer, como ela mesmo diz, que seria a total falta de empatia. Porém, as neurociências hoje já sabem que nós temos, dentre as áreas, dentre as várias funcionalidades que o cérebro tem em cada uma de suas partes, existem áreas que são diferentes e que estão ativas ou com problemas no momento em que um serial killer está atuando, por exemplo. Então, a gente lançando um olhar, né, com a visão multidisciplinar da neurociência, a gente consegue enxergar que a gente tem mecanismos que são responsáveis por atuações diferentes e que, de certa forma, impactam nessa psicopatia, né? Uma delas é o próprio córtex pré-frontal, que eu já falei aqui, que ele é responsável por aquele freio das nossas ações, né? A gente tem um instinto de fazer alguma coisa, é ele que, opa, pera lá, isso daqui não é adequado para a situação, e ele freia essas ações instintivas, ou essa raiva, ou o que a gente esteja sentindo no momento, e que nos faça gerar uma ação. E além de ser uma área fortemente ativada nesses momentos de freio, é uma área que tem uma visão de consequência muito, muito forte, né? Ela atua bastante fazendo análise de situações e vendo que consequências a gente pode ter para os nossos atos, né? Do tipo, se eu bater nele, o que vai me acontecer? Se eu matar, eu vou acabar com a minha vida também. Então, essa relação de causa e consequência, ela é muito trabalhada pelo córtex pré-frontal, por essa região. Mas, por outro lado, a empatia tem outras áreas envolvidas, que é aquele neurônio que eu já falei, né? Tem aí um episódio sobre empatia, que fala dos neurônios espelho, fala de uma série de estruturas e de mecanismos que trabalham essa empatia. Então, quem não ouviu, volta lá rapidinho no episódio sobre empatia e dá uma escutadinha, só para eu não perder tempo aqui, né, voltando ao assunto. Mas, então, enquanto a psiquiatria caminha com um olhar sobre a empatia como um todo, né, a falta de empatia gera psicopatia, a neurociência faz uma divisão aí. Você não basta não ter a empatia para ter a ação de matar uma pessoa, por exemplo, ou de bater numa pessoa, ou de estar constantemente fazendo coisas que a prejudicam. Além disso, a gente não tem que ter uma deficiência nesse controle social, de saber o que é adequado em cada situação, das consequências que nós teremos para os nossos atos, e não pura e simplesmente a falta de empatia. Então, eu diria que uma pessoa psicopata, uma pessoa que toma uma medida drástica como matar, ou então como bater nas pessoas, ou como
violentar, é uma pessoa que tem dois problemas, a princípio muito fortes, sobre o olhar das neurociências. O primeiro deles realmente é a falta de empatia. Né, uma pessoa que não consegue ser empática, não consegue trazer para dentro dela o comportamento dessa pessoa e analisar, né, e se colocar, na verdade não é nem se colocar na posição do outro, né, eu já expliquei isso no outro episódio, é colocar o outro dentro da gente. Então é uma pessoa que tem uma dificuldade realmente na construção da empatia, porém é uma pessoa que também tem dificuldade na visão de consequência, né? Ele fica cego para as consequências, ele não consegue enxergar o que vem a partir dali. E ele, além dessa cegueira de consequências, ele não tem uma noção do social, do que é cabível numa convivência social. Então, ele tem esses dois problemas, eu diria. Eu iria mais além, né? A gente pode ter uma pessoa que adota comportamentos de falta de empatia, que não tem empatia, não consegue ter uma visão para o outro, tá? Mas que não sai por aí matando, não sai por aí batendo, não sai por aí xingando ninguém. Ele não é empático, mas é na dele, vamos dizer assim. Por quê? Pode existir pessoas assim? Porque são pessoas que têm uma dificuldade de empatia, ok, mas ele não tem a dificuldade no convívio social, no freio, em saber das consequências. Então, um mecanismo dele está ok, o outro não. Então, ele pode não ser nada empático, mas ele nem por isso ele tomar atitudes extremas, né? Se tornar um psicopata. Ele apenas não tem empatia, ele não tem respeito, ele não tem uma visão. Ele olha o dele primeiro e os outros que se danem, ok, mas não significa que ele se mova a prejudicar os outros o tempo inteiro, certo? Por outro lado, eu posso ter uma pessoa que é empática, ou seja, ela consegue enxergar os problemas dos outros, consegue atuar nesse sentido de se colocar em alguns momentos nessa análise do que ele trouxe para dentro dele a respeito dos outros, porém, ele, em alguns rompantes que ele tenha de raiva, em alguns rompantes que ele tenha de ódio, raiva, de desafeto, de desamor, de frustração, ele pode não ter o freio. Então ele tem a empatia, mas ele não tem o freio, nem análise de consequência e nem a visão do social, que seria o córtex pré-frontal. Então, o que acontece? Ele mesmo sendo empático, em alguns momentos, o instinto e a vontade instintiva dele não é freada. Então eu posso ter as duas situações. Pessoas que não são empáticas, mas que nem por isso saem matando, são controladas. E eu posso ter pessoas que são empáticas e que tomam atitudes extremas, porque ela não consegue conter os instintos dela. Então é uma pessoa tranquila, ok, entende a situação das outras pessoas e tal, mas no momento em que ela for irritada ou que ela sofreu uma frustração ou uma raiva maior, ela explode e toma uma atitude que depois ela pode até se arrepender, entende? Mas no íntimo dela. Então, mas algumas nem se arrependem, porque se o problema dela é o freio, é o convívio social, às vezes ela nem tem essa análise de saber que ela vai ter uma consequência de que aquilo não deveria ser feito. Então, a pessoa certamente vai ser tratada como uma psicopata, mas não quer dizer que ela não tem empatia, quer dizer que ela não consiga frear os instintos, né? E isso realmente é uma questão um pouco mais detalhada do que simplesmente se referir à empatia como sendo a total responsável, né? Repito, a pessoa ela pode ser totalmente sem empatia, mas ela ter os freios e as noções do perigo bem afinadas e trabalhando bem. E aí eles podem segurar a onda dessa falta de empatia. E aí você pode ver pessoas que às vezes falam demais, ou falam demais assim dos outros, né? Ou pessoas que têm um comportamento mais grosseiro e tal, mas que não chega a explodir. E você vai ter as outras pessoas que explodem mesmo, sendo pessoas muito legais, muito bacanas e que conseguem até praticar caridade.
certo? Então, para resumir tudo que eu falei, eu diria, Elizabeth, que, assim, o que eu falei lá no início, tá? Não é que elas divirjam, mas é que talvez eu diria que a psiquiatria, ela inclui nesse conceito de empatia esses mecanismos de freio, de convívio social, de entender o que é bom ou não em cada momento e as consequências que vai ter. Então, talvez trate isso num pacote, tá? E a neurociência ela é mais detalhista, talvez, e ela consiga fazer essa separação ou explique dessa forma um pouco mais esmiuçada, né? Lógico que esse podcast, como eu sempre falo, é um podcast que não visa entrar em detalhes científicos, até primeiro porque não tem tempo, e segundo que não é o nosso objetivo aqui. Mas a gente resumidamente pode dizer isso, tá? Que a neurociência ela detalha um pouco mais o conceito da psiquiatria. E aí é comum a gente observar que entre várias áreas, que é a psicologia, a psiquiatria, a neurociência, né, que reúne várias ciências em torno de conceitos científicos, você pode ter, às vezes, algum termo, algum conceito que pode ter pequenas variações entre as áreas, né? Então, você pode ter empatia com uma definição em uma área, empatia com outra definição um pouco mais ampla ou menos ampla em outra área. Não significa que uma ou outra área esteja errada, significa que foi a forma dela classificar aquele conhecimento dela, certo? Então eu espero que tenha dado para esclarecer um pouco esse assunto. Eu sei que isso dá margem a muitas discussões, muitas conversas. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar muito claro aqui, tá, é que isso que eu falei não significa que seja assim uma batida de martelo. Não, todos os pesquisadores de neurociências dizem isso e ponto e acabou. Por quê? As neurociências, na verdade, são ciências muito recentes, né? Porque ela só ganhou um grande impulso com o advento da tecnologia, do avanço tecnológico que permitiu ter acesso a exames, ressonâncias funcionais e outros tipos de exames laboratoriais, né, de pesquisa, que tornaram possível se avaliar as áreas do cérebro isoladamente, comportamentos e diversas outras situações. Então, por ser uma área muito recente, muitos dos estudos e muitas das coisas que até eu falo aqui são questões que no momento está se chegando a essas conclusões. Porém, ainda existem estudos em andamento sempre, né? As neurociências não param. Então, a cada novo avanço tecnológico, são mais uma enxurrada de pesquisas em torno de todos os assuntos. Então, pode ser que amanhã se descubra um outro detalhe nessa história. Mas o que eu posso dizer no momento é isso. A gente teria o nosso mecanismo de freio e teria o nosso mecanismo de empatia. Eu posso ter os dois defeituosos, os dois funcionais, um defeituoso e o outro não. E aí pode fazer essa diferença. Perfeito? Espero ter solucionado a sua dúvida. Se você quiser, escreve para a gente de novo, dizendo se foi esclarecido, se não, a gente volta a tocar aqui no assunto nesse podcast. Tá certo? Um abraço e não deixem de compartilhar aí quem gostou e nos ajude a manter esse projeto. Você ouviu a mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje a gente falou um pouquinho sobre psicopatia. Se você quer mais informações sobre o nosso programa de extensão, cursos gratuitos e outras atividades que desenvolvemos, acesse o nosso site www.sustenta-vida.com. Para informações, dúvidas, troca de experiências, fazer algum comentário sobre o podcast, escreva para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto o nome do podcast ou do especialista desejado. Um abraço a todos e até o próximo episódio.